Olá, tudo bem com vocês? Como passaram a semana depois do nosso vídeo da semana passada? Eu espero que vocês tenham feito os exercícios que eu passei para você. Espero que a tua voz negativa não tenha impedido você de fazer o exercício para começar a lutar contra ela. Ao longo dessa semana, eu recebi uma série de mensagens no Messenger que me deixou muito feliz. Então eu quero já agradecer você que compartilhou comigo a tua voz, que compartilhou comigo o teu problema, me dando a oportunidade de poder te ajudar. Então essas vozes aí específicas que as pessoas me mandaram através de mensagem do Messenger, eu vou trabalhar no último módulo, tá? Porque aí a gente segue uma sequência que eu montei e aí eu monto um módulo de bônus só para trabalhar questões específicas que foram mandadas. Então tá em tempo. Se você tiver ainda alguma questão específica que queira que a gente esteja discutindo isso, você me manda e no último módulo a gente trabalha especificamente para você, tá bom? Fica combinado assim, tá? Mas muito obrigada pelo carinho da semana, pelas mensagens que vocês me mandaram, compartilhando comigo a sua intimidade, porque afinal de contas, essa voz interior aí, muitas vezes a gente nem fala para ninguém aquilo que elas ficam falando aí no nosso cérebro. Mas a mensagem que foi assim unânime, que eu recebi a semana inteira, foi as pessoas me perguntando se é possível eliminar definitivamente essa voz negativa. Olha, eu tenho que ser muito honesta com você, tá? E eu não acredito que seja possível eliminar definitivamente essa voz negativa, até porque existe uma razão de ser para ela estar aí. Essa voz muitas vezes nos dá bons conselhos que nos impede de fazer coisas estúpidas e coisas até perigosas. Então, ela tem uma razão de ser. O problema é o seguinte, como a gente entrou no automático da voz negativa, muitas vezes a gente só escuta ela, só escuta aquela que atrapalha. Então, por isso é que o segundo módulo nós estamos falando justamente sobre gerenciamento das vozes. Nós vamos aprender hoje a gerenciar a ruim e a boa, para poder ficar na maior parte do tempo trabalhando com a voz positiva dominando a voz negativa. Não seria muito bom você ter o tempo todo com a voz positiva te impulsionando em busca dos seus sonhos? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, gerenciando a nossa voz negativa. Se a sua voz negativa não impediu que você tenha feito os exercícios que eu te passei no módulo anterior, então a essa altura você já identificou que você tem uma voz negativa. Isso é essencial, saber que você tem essa voz é essencial, porque muitas vezes ela age tão no automático que a gente nem percebe que ela está agindo. Tá? Então, se você fez o exercício, você já sabe que existe uma voz aí, você já identificou no que é que ela trabalha, você já identificou o seu sonho adormecido que ela está impedindo que aconteça. Então, agora chegou a hora da gente colocar essa vozinha aí no local em que ela tem que ficar e deixar a positiva trabalhar gerenciando os momentos em que essa voz de precaução tem que agir e nos momentos que essa voz é apenas uma voz que está trabalhando como uma âncora limitadora, uma âncora limitante na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Como eu te disse, essa voz é tão automática que muitas vezes a gente se pega agindo por impulso. Você já fez alguma coisa que você deu uma estressada geral e depois, minutos depois, você se arrependeu profundamente de ter feito? Pois é, todo mundo faz isso. Por que a gente faz? Era a voz negativa agindo o tempo todo. Então, quando você aprende a gerenciar essa voz, uma das coisas que você vai controlar também é agir por impulso. Por que agimos no automático? Certos estímulos sempre vão desencadear determinadas respostas. Olha, eu vou dar um exemplo pessoal. Uma certa vez, muito tempo atrás, a minha mãe fez um determinado alimento, ela fez uma determinada carne de forno e isso me fez muito mal. Eu passei muito mal, passei a noite toda muito mal. E passado um tempo, minha mãe refez essa carne. Quando eu sentei na mesa do jantar, eu falei assim, essa carne vai me fazer mal. Aquilo foi para o meu automático. E por muito tempo, até que eu aprendesse a gerenciar essa minha voz negativa,
todas as vezes que minha mãe fazia aquela carne, eu olhava para a carne e falava, vai, esse negócio vai me fazer mal. E na maioria das vezes não me fez mal lá atrás, porque de repente meu organismo não estava bem, de repente de repente aquela carne tinha um determinado problema, mas eu joguei toda aquela dor lá do passado em todas as outras ocasiões parecidas. O que eu estava fazendo? Trabalhando no automático. Depois que eu aprendi a gerenciar a minha voz, eu fiz de propósito, mãe, faz aquela carne. E aí a minha mãe passou a fazer aquela carne e eu nem lembro mais. Me lembrei agora para poder dar esse exemplo para vocês. Então essa ação no automático, ela acontece sem a gente nem perceber que é uma vozinha de alguma coisa, às vezes tão banal, que aconteceu lá atrás. Outras vezes nós temos experiências muito negativas. Todas aquelas experiências que feriram a nossa alma, que a gente se sentiu traído, que a gente se sentiu infeliz, essas vão falar mais forte ainda no momento em que essa voz começar, no momento que a gente tiver uma experiência parecida com algo que a gente vivenciou, essa voz vem de maneira impetuosa, vem de maneira radical, tentando até nos tirar daquilo. Aí é a hora de você saber como é que eu vou gerenciar isso para poder não cair nas armadilhas e perder algumas oportunidades. Eu já falei para vocês que eu trabalho com coach, e aí fazendo um processo de coach com uma determinada empresária, uma pessoa muito bem gabaritada, uma pessoa muito capaz, ela até me contratou por isso, porque ela tinha uma dificuldade muito grande em lidar com os homens que trabalhavam na sua equipe, uma dificuldade grande. Ela era sempre grosseira, ela era sempre sem paciência, enquanto que com as mulheres ela tinha um maior carinho de ensinar, de trabalhar com as pessoas. E a gente ficou tentando gerenciar isso, porque que ela não tinha paciência com os homens. E aí, num determinado dia, e ela uma resistência muito grande para buscar dentro dela mesma esse porquê. Num determinado dia, era uma quarta-feira, ela estava muito nervosa, mas muito além do normal. E eu tentando trabalhar com ela no processo de coach, e ela muito nervosa, muito resistente, mal prestando atenção nas coisas que eu falava para ela, nos exercícios que eu tentava fazer com ela, até que eu parei e perguntei, falei, olha, o que você tem? Ela falou assim para mim, Ana, meu noivo marcou um jantar para hoje à noite, num lugar muito romântico, e eu sei que ele vai me pedir em casamento. Eu falei, mas você não gosta dele? Não, Ana, eu gosto dele, eu sou apaixonada por ele. Eu falei, então qual é o problema? Ela falou, o problema é que eu não vou aceitar. Eu falei, mas como que você não vai aceitar? Ela falou, não, eu não vou aceitar. Eu não posso aceitar porque casamento não dá certo. Eu falei, opa, como que casamento não dá certo? 100% dos casamentos não dão certo? Ela falou, não sei, casamento não dá certo. Eu falei, espera, vamos buscar onde é que está isso. E aí, trabalhando, continuando esse trabalho, a gente acabou voltando na infância dela. Então, quando ela era muito pequena, o pai acabou traindo a mãe, encontrou uma terceira pessoa, saiu de casa, abandonou a família e, principalmente, abandonou ela. O pai poucas vezes viu ela depois disso, quando ele assumiu um outro relacionamento. Então aquela traição lá de trás fazia com que ela trouxesse até esse momento a ideia de que casamento não dá certo. Por quê? Porque o da mãe dela não dá certo. Olha como é que o nosso cérebro trabalha. Ele pega uma experiência negativa e toda vez que eu vou passar por aquilo, por uma situação parecida com aquela experiência, eu vou automaticamente colocar isso para funcionar e vou automaticamente criar um bloqueio para que eu não caia naquela armadilha. Então a voz interior dela estava dizendo, olha, não casa, não casa, não casa, não casa, não casa, casamento não dá certo. Mas a voz anterior dela estava trazendo o pai dela. E aí eu comecei a questionar, eu falei assim, mas como é o teu noivo? Não, ele é assim. No que teu noivo parece com o seu pai? Em nada. Eu falei, então o que te diz que o teu noivo vai fazer com você aquilo que o teu pai fez com a sua mãe? E a gente foi trabalhando nesse processo de questionamento. E ela acabou ficando mais calma e depois acabou aceitando pedido de casamento, jantar romântico, aquela coisa toda, tá? Então foi muito bacana. Mas por que eu trago esse exemplo para você? Para você entender que quando essa voz vem, ela vem tão forte, tão automática, e ela te tira tanto do teu estado natural que muitas vezes você não percebe que é ela que está agindo. A minha cliente estava incomodada, nervosa, irritada, e ela nem mesmo sabia por quê.
e era por uma coisa boa que ia acontecer no final do dia, mas que tinha uma experiência muito negativa lá atrás, fazendo com que ela estivesse ali trabalhando naquele estado negativo. O relacionamento dela com a equipe masculina, conseguimos trabalhar para que ele melhorasse a partir daí, e a partir daí, então, ela passou a ver os homens da sua equipe não como várias reproduções do seu pai, mas sim como homens que não tinham nada a ver com o comportamento do seu pai. Então, o segredo para gerenciar as vozes negativas são fazer questionamentos a esses sentimentos. E aí eu vou ensinar para vocês quais são as perguntas básicas que você tem que fazer, você tem que se fazer na hora em que esse sentimento, em que essa dor, em que essa angústia vier tomando conta do seu eu, tomando conta do seu interior. Porém, antes de te passar esses questionamentos que você vai fazer a hora que a voz negativa aparecer, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se deixou levar pela emoção e fez uma besteira sem tamanho, da qual você se arrependeu no minuto seguinte? Pois é, eu também já fiz. Um monte de gente faz. Acho que todo mundo já fez, tá? Por que isso acontece? Porque você passa a agir naquele momento por pura emoção e o seu racional diminui muito. E aí, logo em seguida que você fez o negócio, você está com vontade de bater na sua cara, não é? Então, o gerenciamento da voz, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que esses momentos em que a emoção toma conta, que você deixa só ela agir, que ele também diminua. Por exemplo, todo mundo que já teve um relacionamento já discutiu com a pessoa que é o amor da sua vida. E nessa discussão, não tem aquela hora que a pessoa te dá aquele olhar que você fala, vixe, complicou. E aí você tá numa discussão e a pessoa te deu aquele olhar. E aí você fala, pronto, agora ficou complicado. E aí você já começa a se sentir chateado, você já começa a se sentir triste, teu dia acaba. Gente, foi só um olhar que de repente nem tem nada a ver com um determinado olhar que a pessoa te deu em outras discussões. Porque nós estamos novamente no automático. Quem é que nunca estava numa situação preocupada e aí alguém te ligou e falou assim, à tarde eu preciso falar com você. Ou pior ainda, se a pessoa falar, amanhã eu preciso falar com você. Gente, a gente já não dorme à noite. O emocional toma tanto conta que a gente fica, o que será que eu fiz? O que será que a pessoa quer falar comigo? Gente, será que é por causa de um negócio que aconteceu há um ano atrás? Será que é por causa de um negócio que... Será que descobriu que eu comprei um sapato e paguei mais caro do que eu falei que paguei? Por quê? A voz negativa tá ali já falando assim, tem um problema aí. Então, a voz negativa é todo o seu estado emocional sendo jogado no seu cérebro sem nenhuma racionalidade. E qual é a fórmula, então, para que a gente pegue esse estado emocional e fala, para aí, por que você está assim? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou chateado? Por que eu estou triste? Por que eu estou preocupado? E quando você começa a dar respostas para isso, você fala, ué, não sei por que eu estou chateado. Não sei por que eu estou preocupado. Por que eu estou triste então? Sei menos ainda. Então o questionamento é o que vai fazer você começar a gerenciar essa voz negativa que está aí dentro de você. Só que eu vou te dizer uma coisa, para que dê certo, você tem que passar a fazer esse questionamento a partir de agora e é um estado de autopoliciamento constante. Sempre que essa voz ou esse sentimento vier, você tem que se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Bom, então aqui vão 6 perguntas que você vai se fazer todas as vezes que essa voz negativa estiver falando aí no seu cérebro. Gente, é todas, não é de vez em quando, não é olhar e falar assim, agora eu não tenho tempo para trabalhar e para gerenciar a minha voz. Não, você tem que gerenciar a hora que ela aparecer, tudo bem? Então vamos lá. Primeira pergunta que você tem que se fazer quando esse sentimento vem é, por que eu estou sentindo isso? Presta atenção, por que eu estou sentindo isso? E busca uma resposta racional.
Por que você está sentindo essa coisa negativa, tá? Você vai ver que na maioria das vezes você não sabe por que você está sentindo aquilo. Segunda pergunta que você tem que fazer é: qual é o benefício que esse sentimento está me trazendo? Qual é o benefício que essa dúvida está me trazendo? Por exemplo, eu vou abrir um negócio. Opa, a voz negativa vem e fala assim: não abre não. Você vai dizer para você mesmo: qual é o benefício que esse não abre não traz para minha vida? Qual é o benefício que essa voz de cautela está trazendo para minha vida? Tá? E aí você vai ver que muitas vezes não tem benefício nenhum. Então você vai começando a mudar o seu estado emocional para o seu estado racional. Terceira pergunta: eu posso assumir esse desafio? A voz está me dizendo não faça. Você vai se perguntar: eu tenho condições de assumir esse desafio? Procura seus pontos positivos para responder essa pergunta, para responder esse questionamento. Você vai ver que você vai ter muito mais ponto a favor do que ponto contra essa coisa que está te barrando e que isso não passa de uma crença limitante. Quarta pergunta: por que eu tenho medo? Todos vão ter que se fazer essa pergunta, porque todo mundo em determinado momento fala: eu tenho medo. Presta atenção todas as vezes que você falar para você: eu tenho medo. E pergunta: do quê? Por quê? Você vai ver que na maioria das vezes você não sabe do que você tem medo. Você responde automaticamente para você mesmo: eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu tenho perguntado isso para vários clientes em processo de coaching. A pessoa olha para mim e eu falo: por que você não faz? Porque eu tenho medo. Ótimo. Do quê? Por quê? Sabem menos ainda a resposta. Então essa pergunta é fundamental. Se pergunte todos os dias: por que eu tenho medo? Do que eu tô com medo? Por que eu tô com medo? Quinta pergunta: o que eu posso fazer para pôr em prática isso que eu estou querendo, isso que eu estou pensando? Pode ser a coisa mais simples do mundo e a voz está te impedindo. Pode ser que eu estava com meu filho esses dias, que ele estava querendo muito assistir um filme, mas estava com medo porque o filme era de terror. Não vou falar a propaganda do filme, tá? Não vou falar o nome do filme. Mas ele queria muito assistir o filme e estava com medo. E eu perguntei para ele assim: escuta, o que você pode fazer para realizar esse desejo? Mas eu tô com medo do quê? Eu tô com medo do quê? E aí a gente acabou trabalhando o que ele poderia fazer antes para trabalhar o seu estado emocional positivo para poder ir e enfrentar o filme. Olha como às vezes o medo vem de uma coisa muito simples. Então se pergunte, trace uma estratégia, o que eu posso fazer para mim poder vencer esse medo, vencer os obstáculos e colocar em prática isso que eu estou querendo fazer. Porque essa mesma voz negativa que vem e fala para você não faça, passado um tempo que você não fez, ela vem e fala para você assim: por que você não fez? Você não fez porque você não quis. Então hoje eu tenho falado muito para os meus clientes: é melhor você pecar por ato do que por omissão. Sexta e última voz, essa eu gostaria que você fizesse para você todos os dias diante de cada obstáculo que te impede de chegar no seu sonho, que é a pergunta mais importante de todas, que é: o que te impede? Todas as vezes que você pensar em alguma coisa e aquela voz começar, não deixa nem ela ir muito adiante, mas ela começar, você já fala: o que te impede? Fala para você mesmo: o que te impede? Anota. E na maioria das vezes você vai ter pouquíssimas coisas que te impeçam. E as que te impedem de verdade, você traça uma estratégia em cima de cada uma delas e você consegue montar um plano para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então o segredo do gerenciamento das vozes negativas é esse: questione cada uma delas. Cada vez que ela aparecer, você fala: por que você está aí? O que você está fazendo aí? O que está me impedindo? Quais são os obstáculos? Esses obstáculos que você está me colocando são reais? Porque na maioria das vezes são lembranças do seu passado, da sua vivência, da sua história, criando um mecanismo de defesa para uma situação nova que na maioria das vezes não tem nada a ver com aquela situação passada.
Anotaram aí as 6 perguntas que a gente falou? Anota, coloca num lugar aonde você possa vê-las todos os dias. Um lugar fácil, que acompanhe você. Porque aí cada vez que a voz aparecer, você olha para essas perguntas e coloca e trabalha o seu racional em cima do seu emocional. Agora, eu tenho que te prevenir de uma coisa. Você vai se dar muitas desculpas. Você vai falar assim, não, eu não fiz por causa disso. Você vai encontrar tanta desculpa para si mesmo que isso é uma outra coisa que você vai ter que trabalhar. Cada vez que a sua vozinha falar alguma coisa, não faça. E aí você fala assim, por que eu não vou fazer? Você vai dar uma desculpa. Nessas desculpas, geralmente você vai encontrar um terceiro. Você vai encontrar um culpado que não seja você. Então, uma outra coisa que você vai ter que aprender a trabalhar para vencer essa voz negativa é: deixe de culpar os outros. A responsabilidade pela nossa vida é nossa. Aprende uma coisa: ninguém vai fazer com você algo que você não permita. Então, jogar a responsabilidade, eu não fiz por causa do meu marido, eu não fiz por causa da minha mãe, eu não fiz por causa do meu filho, não é justo, nem com você e muito menos com as pessoas que você está responsabilizando. Na vida, nós temos que ser senhores das nossas ações. Enquanto você procurar culpado, enquanto você responsabilizar terceiros pelos erros, pelas falhas, pelas frustrações que são suas, você não vai conseguir dominar e gerenciar essas vozes negativas. Tá bom? Então, fica no nosso vídeo de hoje, no nosso módulo de hoje, a obrigação de, a partir de hoje, você questionar cada vez que essa voz negativa aparecer e você deixar de encontrar desculpas para as suas não ações e, principalmente, não colocar a culpa nos outros pela sua falta de ação. Vamos aos exercícios de hoje? No vídeo passado, eu pedi para vocês identificarem a sua voz negativa, identificar onde é que ela está trabalhando e identificar qual é o seu sonho que está paralisado. No de hoje, você vai pegar os exercícios que vocês fizeram no vídeo passado e você vai fazer o seguinte: você vai olhar por o teu sonho adormecido e vai se perguntar, e vai anotar a resposta, e vai se perguntar o seguinte: o que está me impedindo de colocar isso em prática? Depois que você anotar tudo que está te impedindo, você vai pensar o seguinte: olha, qual vai ser o meu sentimento daqui 5 anos se eu não tiver colocado isso em prática? Vai ser de frustração? Eu vou conseguir vencer a mágoa de não ter lutado, de não ter tentado? Então você vai anotar também essas respostas. Terceira pergunta que você vai fazer em relação a esse sonho adormecido é: qual vai ser o benefício para a minha vida se eu encarar os desafios e colocar em prática o meu sonho que está aqui paradinho? Como é que vai ser a minha vida daqui 5 anos se eu colocar isso em prática? Eu gostaria, para que isso realmente tenha um efeito em você, que cada resposta que você colocasse do que te impede, como vai ser sua vida se você não fazer e como vai ser sua vida se você fazer, que cada resposta dessa você sentisse, sinta no fundo da tua alma como é que vai ser a tua vida se você fizer e se você não fizer. Levante os pontos positivos se você fizer e os pontos positivos se você não fizer. Pese os dois e você vai descobrir que o que te impede é muito pouco, vai descobrir que se você não fizer, daqui 5 anos a sua vida vai estar exatamente no momento onde ela está agora, ou seja, parado, e que se você resolver encarar o desafio, resolver gerenciar a sua voz negativa, que você vai conseguir daqui 5 anos visualizar uma outra vida, uma outra realidade, um momento em que você vai olhar para trás e vai falar assim: valeu a pena. Esse exercício, ele vai doer um pouco.
eu já trabalhei pessoalmente com as pessoas fazendo esse exercício junto comigo e eu já vi muitas pessoas chorarem muito nessa busca desse sonho, nesse levantamento. Isso vai fazer parte, mas é importante porque você está no autoconhecimento e você está começando a dominar. Isso é o maior sinal de que você está começando a dominar a voz negativa e deixando a voz positiva começar a agir. Bom, a gente termina por aqui, então, deixando esse exercício para você. Por favor, não deixa de fazer o exercício. Se você não fez o primeiro, volta lá no primeiro vídeo, faz o exercício, assiste de novo esse e faz o segundo exercício, porque o terceiro é uma sequência daqui. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, dá um like aí pra mim no nosso canal. Se você quer ser notificado dos outros vídeos que ainda virão, se inscreva no canal que nós vamos estar notificando especialmente você. E as dúvidas, meu Messenger tá lá à disposição pra gente trabalhar um módulo bônus, que vai ser o módulo do gerenciamento das vozes negativas dos meus seguidores. Um beijo grande pra você!